Fala aí galera, beleza? Aviadores e aeronautas para vocês aí. Hoje a gente vai começar a aula número 7 do nosso curso de conhecimentos técnicos de aeronaves dentro da janela de piloto pilotado de avião. Essa aula 7 eu vou falar um pouco sobre, é uma breve introdução sobre os motores aeronáuticos. Eu não vou dar muito detalhamento a respeito das partes de um motor aeronáutico, como é que funciona cada coisa muito especificamente, porque a ideia desta aula é apenas mostrar para vocês os modelos que existem de motores aeronáuticos e algumas características que são extremamente importantes, alguns parâmetros técnicos dos motores que são extremamente importantes para facilitar e otimizar o voo, tá bom? Então vamos lá. Motores. Motores eles são máquinas que transformam determinado tipo de energia em energia mecânica. Como exemplo de motor, a gente tem os motores elétricos, que transformam a energia elétrica em movimento. Você tem uma parte estator aqui, que recebe tensão elétrica da rede, e você tem uma parte no rotor aqui do motor, que é um ímã. Quando a tensão é introduzida no estator do motor, que é a parte externa, este ímã aqui cria um campo girante, fazendo com que o motor rotacione. Outro tipo de motor são os motores térmicos. Os motores térmicos ele transformam a energia química da queima do combustível em movimento. Ele pode ser um motor de combustão interna, como por exemplo esse motor aqui de uma Ferrari. É um motor que a combustão acontece internamente ao motor, você não consegue visualizar. E também pode ser um motor de combustão externa, onde o combustível é queimado fora do motor. Um exemplo de motor de combustão externa. O sistema de produção de roda de giro a vapor. Você tem aqui uma queima externa, né? Essa queima aquece água, essa água gera vapor. Neste momento, a válvula abre, aciona o pistão. Quando acionar o pistão até o final dele aqui, esta válvula fecha-se. Com isso, a roda vai ganhar o giro no avanço do pistão. Depois, a válvula de saída abre, o vapor sai, refrigera-se e volta para o sistema. Isso aqui é uma caldeira, né? Não sei se alguém conhece, mas isso pode ser um tipo de motor de combustão externo. De todos os tipos de motores que nós vimos anteriormente, nós estamos interessados nos motores de combustão interna. Esses sim vão ter aplicação aeronáutica. Os motores de combustão interna, ele executa a queima do combustível dentro do cilindro, na parte interna do motor, e ele tem uma possibilidade muito boa de desenvolver potência. Além de tudo isso, ele é um motor compacto. Então, em relação aos demais, é muito mais leve você construir um motor de combustão interna do que um motor a jato, por exemplo, do que um motor de combustão externa. Um motor elétrico, por exemplo, a característica de leveza dele é extremamente alta, né? Um motor muito pesado para a potência que gera. E os motores de combustão interna, existem vários modelos. Existe o motor em V, principalmente na automobilística usado, motor V8, motor V6, motor V12. Né? Você também tem os motores em linha, que os carros mais populares acabam utilizando esse tipo de motor. Né? Você tem 4 cilindros em linha expostos. Você tem também, como exemplo, um motor radial aqui. Este motor, eu só vi ele até hoje exclusivamente em aplicação aeronáutica. É um motor muito legal, ele tem vários cilindros aqui. Né? Além de ter uma biela em cada cilindro, ele tem uma biela mestra na parte central dele, fazendo o avanço e retorno de cada pistão aqui dentro do cilindro. É bem interessante, bem legal. E esse motor aqui ó, é o motor do Cessna Charlie 152, é o Lycoming O235. Né? É um motor, como vocês podem ver aqui, ele é disposto na vertical. Então são de cilindros opostos. É uma outra maneira que você tem de criar um motor aí de combustão interna. Quanto a sistemas de propulsão. Propulsão é o processo de alterar o estado de movimento ou repouso de um corpo em relação a um referencial. Para alterar o estado de movimento ou repouso de um avião, existem aviões com sistema de propulsão a hélice e aviões com sistema de propulsão a reação. Aeronaves a hélice. Esse modelo de motor, quem produz a tração efetivamente é a hélice. Tá? A hélice ela vai acoplada a um motor, você tem aqui um motor e uma hélice vai acoplada. O giro do motor é transferido para a hélice e quem vai acabar gerando a tração é a hélice. A hélice ela tem característica de
impulsionar para trás uma quantidade muito grande de massas de ar, porém em uma velocidade baixa. Quando você impulsiona essa grande massa de ar, a aeronave tende a ir para frente, pela lei da ação e reação de Newton. É a terceira lei de Newton, uma lei muito empregada aí na aviação. Como os principais exemplos aí de motor para aviões a hélice, a gente tem o motor a pistão, com uma hélice acoplada, e o motor turbohélice. Agora, a respeito de aeronaves a reação. Essa sim é onde estão as fronteiras da tecnologia, as aeronaves a reação, aeronaves a jato. Os modelos de motores, eles impulsionam diretamente o ar para trás. Então você não tem uma hélice, você tem um motor que admite ar, queima esse ar com combustível e impulsiona uma massa de ar relativamente pequena, porém a velocidade que o jato impulsiona é muito grande, gerando propulsão, gerando tração para a aeronave. Os principais modelos aí de motor que a gente vai poder ver a respeito de aeronaves a reação é o motor turbofan e o motor turbojato. Tá? Esses são os mais empregados. O motor turbojato hoje já está um pouco saindo de linha e a gente vai saber por quê nos próximos slides. Aí. A respeito dos motores de aviões a hélice. Como eu disse, eles podem ter um motor a pistão ou um motor turbohélice. O motor a pistão, aqui vocês podem ver o motor de 4 cilindros em linha, que conforme vai ocorrendo a queima em cada cilindro, o eixo de manivelas vai girando. E aqui no eixo de manivelas, a gente não vai conseguir ver esse desenho, teria uma hélice que vai impulsionar uma grande quantidade de ar em baixas velocidades, gerando tração. Ele é um motor muito econômico e eficiente em baixas altitudes. Então, por exemplo, você vai fazer um voo baixo, o mais indicado de todos é o motor a pistão, com a hélice acoplada. Ele é bem semelhante ao motor de um automóvel, de uma maneira geral mesmo, assim, questão de carburador, injeção, uma sucessão de parâmetros técnicos do motor, aspectos construtivos, é extremamente parecido com o motor aeronáutico. E de todos os motores é o que tem um custo de produção mais baixo. Né? E o que é muito bom desse motor? Esse motor, ele, além de ter um custo de produção baixo, ele é extremamente leve. E ele tem uma característica que se chama leveza, que é a relação da massa do motor pela potência, que é relativamente baixa. Quanto menor a leveza, melhor o motor. Por quê? Porque significa que você está gerando muita potência com menos massa de motor. Outro modelo de motor que nós temos aí é o motor turbohélice. O motor turbohélice nada mais é do que um motor turbojato. A gente vai ver no próximo slide aí, o que é um motor turbojato, um princípio, um conceito de funcionamento do motor turbojato, porém com uma hélice acoplada. O motor turbojato ele fica só rotacionando e impulsionando o ar para trás. O que foi feito nesse modelo de motor? Foi pegado aqui do eixo de rotação dele, devido à queima do motor, do combustível aqui, querosene normalmente, e uma hélice rotacionando. Uma coisa bem interessante, normalmente os motores turbojato ou turbofan, eles têm altas rotações, em torno de 14, 15, 20 mil RPM, dependendo da aplicação que for. Se for para aplicação industrial, aí é menos rotação, mas enfim. E para isso, você não pode ter uma hélice rotacionando muito rápido. Você começa a ter problema aqui na ponta da hélice de o escoamento na hélice atingir velocidades próximas à do som, e aí a hélice começa a perder eficiência. Então, para isso, o que é colocado? É colocado uma caixa de engrenagem aqui entre o eixo de rotação do motor turbohélice e a hélice em si. Para quê? Para reduzir esta rotação da hélice, para não deixar ela atingir esse ponto de tanta rotação que o escoamento do ar se aproxima da velocidade do som. Além da hélice, os gases da queima do motor, eles auxiliam na produção de tração, tá? Normalmente, motor turbohélice, em torno de 90% da tração é dado pela hélice e 10% apenas, um décimo da tração do avião, é dado pelos gases de escape do motor turbohélice. Ele tem uma boa performance em velocidades intermediárias, nem baixas velocidades e nem velocidades muito altas. Velocidades próximas à do som já é mais ideal o motor a jato, um avião a jato, você usar um motor turbofan ou um motor turbojato. E em velocidades muito baixas, como por exemplo aviação de pequeno porte, aviação de instrução, não otimiza também, você usa um motor a pistão. E aí vem o motor turbohélice como um intermediário entre esses dois termos.
Agora, aviões a jato. Aqui sim estão as fronteiras da tecnologia. Os aviões a jato eles podem ter um motor turbojato ou turbofan. E os dois modelos são para alta velocidade. Sempre. Falou motor turbojato ou turbofan, é a aeronave de alta performance em velocidade. O primeiro tipo de motor que nós vamos ver aí é o motor turbojato. Ele é um motor que ele consome uma quantidade muito grande de combustível em baixas altitudes. Ele é um motor para voos muito altos. O que nós podemos ver aqui é que temos a entrada de ar do motor e todo o ar ele é direcionado para o núcleo do motor, entrando no compressor. Do compressor, esse ar é comprimido e misturado com o combustível antes da câmara de combustão. Com uma chama constantemente acesa, este combustível é queimado. Após ser queimado, ele vai para uma turbina, expandindo e impulsionando uma pequena massa de ar, porém em uma velocidade muito alta. Característica ruim desse motor, ele é extremamente ruidoso. Ele faz muito barulho. O turbojato em si, no passado ele chegou a ser aplicado na aviação comercial, porém, quando foi aos anos 70, anos 80, ele passou a ser mais aplicado na aviação militar. E hoje em dia, ele é muito pouco utilizado na aviação, inclusive militar. O que eles conseguiram fazer na aviação militar foi este motor aqui, ó, que nós vamos ver agora, o motor turbofan. O motor turbofan ele é semelhante ao motor turbojato, porém ele tem um ventilador aqui na entrada, que é chamado de fan. Ele é um projeto de um turbojato mais otimizado, consumindo menos combustível. Qual foi o princípio que foi utilizado para isso? Temos o turbofan aqui. O turbofan está rodando no eixo, na mesma rotação de todos os componentes do motor. Uma parte do ar ela é admitida aqui para o núcleo do motor, indo para o compressor. A outra parte do ar vai vir aqui para a parte externa do motor. Esta parte do ar externo ele vai auxiliar no resfriamento de toda a carcaça do motor. E este ar, quando ele é admitido em velocidade. Então, ele auxilia no resfriamento. E chegando aqui, ele vai para a saída também. Então, ele auxilia na tração. Foi essa a grande jogada que possibilitou este tipo de motor a consumir muito menos combustível do que o motor turbojato. Esse motor aqui, quando o ar sai frio, que é o ar que escoa pela parte externa, sai mais frio do que este ar aqui que teve todo o processo de compressão, combustão e expansão, ele auxilia no resfriamento da parte final aqui do motor, ajuda a reduzir o ruído devido à descarga dos gases de escapamento. Enfim, foi um projeto magnífico que foi feito para a aviação. Aviação comercial, como é que é? Turbofan, tá bom? Aviação militar, os novos modelos hoje que estão saindo já saem turbofan também. Tem alguma coisa ou outra turbojato, mas já existe aeronaves turbofan, inclusive sem pós-combustão, tá? Aeronaves de alta performance, sem velocidade, sem a necessidade de ter uma pós-combustão aqui, que seria uma queima auxiliar. Além do gás de expansão aqui, de exaustão, você queima mais combustível puro para aumentar a tração do avião. Enfim, o melhor motor aí que tem para aplicação aeronáutica de grandes aeronaves, aeronaves que vão carregar muito peso, longas distâncias, altas altitudes, é o motor turbofan. Agora nós vamos ver alguns parâmetros a respeito das qualidades de um motor aeronáutico. Que parâmetros são esses? Os motores aeronáuticos eles devem possuir algumas características para cumprirem sua função de possibilitar um voo com segurança e eficiência. Segurança, primeiro fator quando você fala na aviação. Segurança em primeiro lugar. E eficiência é sinônimo de redução de custo. Então, o primeiro tipo que a gente vai ver aí, primeiro parâmetro técnico do motor é a eficiência térmica. É a relação numérica entre a potência que o motor produziu e a potência liberada pelo combustível na queima. Os motores a pistão, eles conseguem aproveitar para gerar tração em torno de 30% da energia do combustível. Tá? Nossa, esse número é baixo? Para o motor a pistão é um número muito bom, inclusive. Tá? Dificilmente você tem motores a pistão que passam disso aí, é muito pouca coisa no mercado. Outra característica que eu acabei citando anteriormente, mas eu vou repassar aqui, é a leveza. A leveza é a relação entre a massa do motor e a potência produzida. Ou seja, quanto menor a relação, melhor vai ser esse parâmetro, porque eu tenho mais potência para a quantidade de massa.
Se eu conseguir manter a massa e aumentar a minha potência, a minha leveza vai cair. Normalmente, ele é mensurado em kg por HP, kg por quilowatt, kg por cavalo. Unidade de massa dividido por unidade de potência. Se a ANAC te der uma unidade de massa, o peso de um motor, e te der qualquer valor de potência, divida a massa pela potência para você saber a leveza. Tá? A ANAC ela é bem direta nos cálculos que ela quer. Ela não fica fazendo que você faça muita manobra para chegar no resultado. E aqui eu vou dar para vocês um exemplo de leveza. Esse aqui é o motor Lycoming O235 do Cessna Charlie 152, aeronave muito utilizada em instrução. E ele tem 100 HP de potência e 109 kg de massa. Qual que é a leveza deste motor? A leveza do motor é a relação massa por potência. A leveza vai ser 109 kg dividido por 100 HP, que vai dar 1,09 kg por HP. Isto é a leveza de um motor. Próxima característica do motor, aí, característica técnica, durabilidade. A durabilidade de um motor está vinculada às manutenções dele. Existe uma manutenção muito grande que é feita no motor, que o motor é desmontado inteiro, é trocado uma sucessão de peças, anel de pistão, às vezes cilindro, velas de ignição, é trocado, enfim, é uma revisão geral. Eles chamam de time between overhaul, ou tempo entre revisão geral, traduzido para a língua portuguesa. Esse tipo de manutenção empregada, eles chamam de limite de durabilidade do motor. Né? A durabilidade, por exemplo, a cada 1000 horas de voo, eu vou parar este avião e vou fazer esta revisão geral do meu motor. Tá? Então, isso é questão de ANAC, isso cai na ANAC, não cai, despenca, tá? Cai muito. Na minha prova mesmo de conhecimentos técnicos, eu lembro que essa questão caiu. Então, é muito importante saber, durabilidade está vinculada às manutenções do motor em virtude de um tempo de voo. Voei 3.000 horas e preciso parar para fazer a revisão. Manutenção. Manutenção é um tipo de manutenção simples, aí, uma manutenção usual. O que seria isso? É uma manutenção com frequências específicas. Uma troca de filtro de óleo, uma troca de vela, uma limpeza de borboleta do carburador, por exemplo, seriam tipos de manutenções muito empregadas aí na aviação. Questão de durabilidade e manutenção. Tanto este conceito aqui quanto este conceito. Quem vai determinar as frequências de manutenção, os prazos, tudo isso vai ser o fabricante do motor. Sempre, tá? Sempre vai ser o fabricante do motor que vai determinar esses parâmetros. A respeito do consumo de combustível de um motor. O motor ele pode ter um consumo horário, que é o número de litros de combustível que consome por hora. Por exemplo, ele consome 35 litros por hora, 44 litros por hora. Para que é utilizado isso? Para navegação. Você tem o avião lá, você sabe que você vai ter que voar 2 horas na sua rota, mais a sua alternativa, mais 45 minutos se for noturno, ou mais 30 minutos se for de dia. Você vai usar aí este parâmetro para calcular mais ou menos quanto de combustível você tem que ter para navegar. Outra questão é o consumo específico. O consumo específico é o consumo horário, por exemplo, 35 litros por hora é um consumo horário, dividido pela potência máxima que o motor tem. Para que serve esse parâmetro? Comparar performances. Eu tenho um motor que consome 40 litros por hora por HP. Ou seja, para cada unidade de potência que ele desenvolve, ele vai consumir 40 litros por hora por HP, por exemplo, se for um motor de 1 HP. Né? Abaixo eu vou dar um exemplo aí, vai ficar mais claro entender. Consumo específico. O motor Lycoming O235 tem 100 HP de potência e consome 24 litros de combustível por hora. Qual o seu consumo específico? Consumo específico é o consumo horário. Qual que é o nosso consumo horário? 24 litros por hora. E a potência é 100 HP. Então, o meu consumo específico vai ser 24 litros por hora dividido por 100 HP, que é igual a 0,24 litros por hora por HP. Ou seja, o consumo específico do meu motor é 0,24 litros por HP hora. Tá bom? Então, eu vou consumir 0,24 litros por hora para cada HP de potência gerado no meu motor. Outra característica que o motor deve ter, ele não pode ser um motor que ele fica vibrando. E não só em si o motor, mas o conjunto motor e hélice. Se é um motor que ele fica trepidando, vibrando muito, ele vai causar desconforto no voo, não vai ser legal. E como que você faz para evitar vibrações? Você
tem que ter primeiramente um motor bem fixado, né? A gente vai ver aí no decorrer do curso de conhecimentos técnicos de aeronaves que existe um ponto aí, ali na frente do nariz da aeronave que vai um berço para você colocar o motor. O berço do motor é o ponto que você coloca ali e deixa o motor fixo para não ter tendência de girar devido à rotação da hélice. A reação da hélice faz com que o motor queira rotacionar também. Então, com isso, se ele for bem fixado, isso não vai acontecer. Outro parâmetro extremamente importante do motor, excesso de potência na decolagem. A decolagem ele é um momento que o motor ele vai ser muito forçado, muito utilizado. Por quê? Porque você precisa de potência máxima para alçar voo. Da decolagem você quer subir o mais rápido possível, porque se você tem uma pane depois da decolagem, você consegue talvez gerenciar melhor essa pane por ter mais altura. E para isso, o que é feito? O motor ele é especificado dentro de um envelope, determinadas temperaturas, determinadas faixas de potência. Porém, se eu extrapolar um pouquinho este tempo, um pouquinho essa quantidade de temperatura, essa quantidade de potência durante um intervalo de tempo, não vai ter problema nenhum para me garantir a segurança de voo. Então isso é um dos outros parâmetros importantes aí dos motores. E outro parâmetro muito legal é a compactação. Eles têm que ser compactos, né? Ocupar pouco espaço, ser altamente fácil de instalar, de fazer manutenção, de acessar os pontos do motor, porque não tem sentido, por exemplo, você ter um elemento que é necessário manutenção periódica e você toda vez tem que desmontar o motor. Então, se você faz um motor compacto de fácil acesso, isso vai ser muito bom. E o ideal é que ele tenha uma pequena área frontal. Para quê? Principalmente, primeiro, para resfriamento. Se você tem uma área frontal pequena, é mais fácil você resfriar os componentes do motor. E outra é até uma questão mesmo de caber dentro da aeronave, de você conseguir colocar ele dentro da especificidade necessária na estrutura. Pessoal, é isso aí. Ficamos por aqui, tá bom? Peço para vocês aí não esquecerem de dar aquele like no vídeo e siga a gente nas redes sociais aí. Instagram, Aviadores Aeronautas, Facebook, @Aviadores Aeronautas e o nosso canal do YouTube aí que está subindo. Próxima aula, vamos começar em si a falar sobre os motores mesmo. Vamos falar sobre o motor 4 tempos, as características do motor, ciclo do motor, enfim. Fica para vocês aí. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado e até a próxima.